Existem histórias que não cabem apenas em fotografias. São histórias que são escritas com oração, com lágrimas, com perseverança, com vidas entregues ao reino de Deus. Há 75 anos, Deus começou a escrever uma dessas histórias. E hoje, nós somos parte dela. 75 anos. Neste ano, comemoramos o Jubileu de Diamantes da nossa igreja. Aqui na nossa igreja, eu tive o privilégio de participar, de assistir à pedra fundamental desse novo templo. Antes das paredes existia uma visão. Antes do templo, existia um povo disposto a obedecer ao chamado de Deus. O pastor que começou essa construção, que teve essa visão da obra de Deus, foi o pastor Gelson Lopes Martins. Ele era do Rio de Janeiro e estava no Recife. Veio com sua família, a irmã Glaucília e 2 filhos. E o ministério dele aqui na igreja foi um ministério muito curto, mas ele viveu o agir de Deus, ele viveu Deus na vida dele, aqui na igreja e na comunidade. Todos conheciam o pastor e ele faleceu aqui. Por isso que essa rua recebe o nome de Pastor Gelson Lopes Martins. Outros pastores também que passaram por aqui, mas eu vou citar o pastor Davi Pereira Braga. Foi o pastor que me batizou. Ele foi o pastor interino aqui na igreja. Outros pastores que vieram, que passaram por aqui, deram a sua contribuição também na construção da igreja. Muitos passaram por aqui. Pastores, líderes, famílias, todos deixaram marcas que o tempo jamais apagará. A minha infância e a minha adolescência foi marcada por muitos líderes aqui na igreja. Alguns já não estão mais aqui, mas eles deixaram para nós o seu legado. E nós também estamos deixando o nosso legado para as próximas gerações. Toda igreja que permanece fiel também enfrenta batalhas. E a nossa história não foi diferente. Que eu fiquei assim muito triste também quando eles pegaram, teve aquela confusão toda com o pastor Abimael e eles pegaram os católicos pegaram aquele monte de Bíblia e enterraram lá em cima eu não fui lá não, mas minhas irmãs foram lá e enterraram aquele monte de Bíblia lá que está enterrada lá, tá? Colocaram aquele cruzeiro lá e ficou bastante tempo e depois eles tiraram. Mas nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade, nenhuma oposição conseguiu apagar aquilo que Deus havia plantado. Tem 42 anos que eu congrego aqui nessa igreja com os irmãos. Fiz muitas amizades aqui verdadeiras. Uns já se foram, né, infelizmente, mas é da vida. Eu me lembro que quando a gente logo assim nós chegamos aqui, meu pai era presidente da igreja. A gente tinha um treinamento aqui na igreja, depois saímos e íamos para a praça ali, levávamos carros de som nas costas, montava o som lá tudinho, fazia uma parte de louvor lá e pregação do evangelho. Aí era muito bom. Depois voltávamos para a igreja, né, para continuar o culto, mas era muito gratificante e é um privilégio, né, estar até hoje aqui fazendo parte dessa igreja, congregando com os irmãos. A igreja cresceu, novos ministérios nasceram, novas famílias chegaram e novas histórias começaram a ser escritas. Minha mãe veio para cá há 55 anos. Em 1971, ela entrou nessa igreja e ela começou a trazer seus filhos, né? Teve aqui um trabalho por mais de 20 anos e desse trabalho, desse discipulado, foi algumas coisas maravilhosas de poder ver o trabalho dela, ver ela ser secretária da EBD, ela cantar, fazer solos, ela cantar no coral, né? Os melhores anos da minha vida eu participei com ela aqui na Primeira Igreja Batista de São Silvano. Então, dona Geralda Jorge é o motivo do discipulado que ela fez de me ter aqui nesta igreja por esses anos. Em segundo lugar,
a oportunidade que a PIBS me deu. Eu, desde criança, aos 3 anos de idade, eu cantava aqui com o microfone, cantava corinhos aqui na frente da igreja. Depois, com 12 anos, eu já era professor da EBD dos juniores. Depois, adolescente, eu comecei já a pregar. Depois eu fui o primeiro, aliás, o mais novo presidente da igreja, com pouco mais de 20 anos, agora presidente dessa igreja. Isso tudo compõe a história da gente, o aprendizado. Quando uma geração permanece fiel, ele prepara a próxima. Hoje, o que tem mais me alegrado, né, uma das coisas mais alegres que me deu, foi a oportunidade de ver meus filhos junto comigo, né? O Felipe e a Vanessa trabalhando na igreja, eles serem batizaram juntos, né? E verem eles trabalhando na igreja. Isso para mim é uma das maiores alegrias. Eles vão chegar aqui agora, entendeu? Por quê? Eu acho que essa construção familiar é uma coisa, é um legado que a minha mãe deixou para mim, é o que eu quero deixar para os meus filhos, e eu quero que você, meu amigo, meu irmão, coloque isso como uma condição. Olha, vamos trazer a família, vamos cuidar da família e mantê-la trabalhando para a obra do Senhor. 75 anos aí, eu acho que eu participei aí uns 53, 54, vou fazer 54 anos, nasci na PIBS e com 7 anos, me lembro, nasci em 72, em 1979 me batizei lá na Ponte do Pancas, no Rio Pancas, e desses 75 anos aí, de batizado eu tenho aproximadamente aí 47 anos e agradeço a Deus pela oportunidade de participar da PIBS durante todo esse período. Agradeço também aos meus pais, o Sr. João Correia, que hoje não está entre nós, mas que me trouxe, meu pai e minha mãe, me trouxe para a PIBS e me apresentou Jesus. E graças a Deus tenho participado e tenho seguido aí os ensinamentos e pretendo passar esse legado aí para as minhas filhas. O maior patrimônio dessa igreja nunca foi um prédio. Sempre foram pessoas, famílias, pais que ensinaram seus filhos, filhos que decidiram permanecer. 75 anos de história já foram construídos e a gente entende que para chegar até aqui, muitas vidas passaram e abençoaram este lugar. E nós louvamos a Deus pelos 75 anos dessa igreja. E agora, como membros recém-chegados, o que nós queremos é construir um legado aqui, fazer parte da história, sabendo que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, é para que as novas gerações possam usufruir da comunhão, da unidade. Então, o nosso desejo enquanto igreja, nós enquanto família, eu, o meu pequeno, é que nós possamos crescer em amor, em unidade, em comprometimento com o reino, que de fato sejamos um, que possamos fazer a diferença no bairro São Silvano, na cidade de Colatina e quem sabe nesse Brasil afora, né? Que os nossos filhos, que são a nossa herança, o nosso presente do Senhor, sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, possam ver em nós o testemunho, que possamos completar 75, 100, 200 anos, se o Senhor não voltar para nos buscar, celebrando ao Senhor e fazendo a diferença, que foi para aquilo que nós fomos chamados. Ela nasceu de um coração de gente que queria ser fiel ao Senhor, pessoas que abriram mão, às vezes, do próprio conforto para poder manter a fidelidade no Senhor. Olhando para frente, eu acredito muito na continuidade desse legado de fidelidade ao Senhor. Apesar das nossas preferências, apesar das nossas vontades, eu sonho uma igreja que permaneça honrando esse legado de fidelidade, de gente que se reúne não apenas para participar de um culto, mas porque é um povo fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, fiel à vontade dele. Todos os dias, quando nós nos reunimos, nós estamos com esse bastão na mão, carregando esse legado para passar para a próxima geração. O tempo muda, as gerações mudam, mas a missão permanece. Meu sonho é que não apenas os próximos anos, mas por quanto tempo essa igreja existir até Jesus retornar,
ela continue sendo uma igreja fiel, que comunica o evangelho a toda criatura, que adora a Deus, que faz discípulos e serve as pessoas, apesar das nossas limitações e falhas, que todos os dias nós possamos permanecer fiéis olhando para o Senhor e cumprindo essa visão, em nome de Jesus. 75 anos. Quantas orações foram feitas neste lugar? Quantos joelhos se dobraram? Quantas vidas foram restauradas? Quantas famílias encontraram esperança? Esta não é apenas a história de uma igreja, é a história da fidelidade de Deus. Deus foi fiel às raízes. Deus abençoou os frutos e continua plantando sementes para o amanhã. Porque igrejas não são construídas apenas com tijolos, são construídas por pessoas que decidem permanecer fiéis geração após geração. Que os próximos capítulos dessa história sejam escritos com a mesma fé, o mesmo amor e o mesmo compromisso daqueles que vieram antes de nós. E que quando as futuras gerações olharem para nós, possam dizer com convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. É a Pipis. Vamos aqui.